Fala pessoal, Shalom ao coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em João, capítulo 12, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Eu quero compartilhar uma palavra com o seu coração e antes de ler esse texto, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Já deixa seu like e olha, se você está aqui chegando a primeira vez, em nosso canal temos um acervo de centenas de devocionais. Eu tenho certeza, onde o seu dedo clicar, o devocional que abrir, Deus vai falar contigo. Eu tenho convicção. Duvida? Faça o test drive. Pode maratonar os devocionais e com certeza todos eles têm uma semente do céu para o seu coração, tem um norte de Deus para a sua vida e para a sua jornada. João capítulo 12, versículo 26, está escrito assim, ó: quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa seguir-me. Servir Jesus tem a ver com seguir Jesus. Não confunda, os nomes são parecidos, mas servir Jesus tem a ver com seguir Jesus, tá bom? Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Olha só, na época de Jesus, havia um determinado ditado que dizia assim: que você seja coberto pela poeira do seu rabino. Que você seja coberto pela poeira do seu rabino. E talvez, ouvindo esse ditado, você não tenha pegado aqui o significado dele. Rapidamente vou te explicar. Naquele tempo, as pessoas andavam em terra, em chão batido, um chão empoeirado. E a maioria das pessoas ou andava literalmente descalças, ou tinha um calçado que em sua maioria era abertos, né? Um calçado ali muito parecido com uma sandália, com uma alpercata. Então, quando você vai andando com esse tipo de calçado num solo de chão batido, de terra batida, ele vai levantando poeira. Se você está distante de uma pessoa que está andando assim, essa poeira ela não vai te sujar de modo nenhum. Se você está perto da pessoa, aquela poeira começa a pegar ali na sua roupa, pegar nas suas pernas, começa a te impregnar. Então, quando nesse ditado as pessoas falavam assim, ó, que você seja coberto pela poeira do seu rabino, que significava o seguinte: você tem que seguir o teu mestre tão de perto que a poeira do calçado dele, a poeira que ele levanta quando ele anda, tem que pegar em você. Então, você tem que estar perto dele o suficiente para isso. Esse é o sentido deste significado. E esse nada mais, nada menos é do que um convite de Jesus para nós seguirmos ele de perto. Gente, o apóstolo Paulo, em determinado momento nas suas cartas, ele vai dizer o seguinte: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo buscava imitar Jesus e ele fala o seguinte: olha, se você está aqui debaixo do meu discipulado, pode me imitar, porque eu estou imitando Jesus. E esse padrão de imitação, ele não é coincidência, não é só força de expressão, não. Na verdade, o termo original, o hebraico, para a palavra discípulo, sabe qual é? Talmid. O termo hebraico para a palavra discípulo é talmid. Sabe o que talmid significa uma transliteração, de modo literal? Aquele que imita. Exatamente. Então, quando você é discípulo de Jesus, você é imitador de Jesus. Se você nunca soube, a origem da palavra cristão, ela começa ali lá na região de Antioquia, né, o primeiro registro histórico da palavra cristão. E a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Eu sei que isso é um pouco diferente, porque no português o aumentativo, né, cristão, parece que é um Cristo grande. Na verdade, o termo cristão significa um pequeno Cristo, uma cópia de Jesus, uma miniatura de Jesus. É alguém que imita Jesus. E esse termo cristão, ele nasceu a princípio como uma acusação. Não era um adjetivo, não era uma resposta que você dá para alguém que está fazendo um trabalho para o IBGE. Qual a sua religião? Ah, eu sou cristão evangélico, eu sou cristão católico, né? Ou eu sou budista, eu sou espírita, eu sou um bandista. Você não está respondendo uma religião, você está sendo acusado. Olha, essa pessoa, ela é uma cristã. Ele é cristão. Ele é um imitador de Jesus, ele é um pequeno Cristo. Eu consigo identificar nele os mesmos padrões de Jesus. E olha que interessante, Cristo ele nos chama para sermos os seus discípulos, ou seja, para nós o imitarmos, nós aprendermos pela imitação. E Cristo nos chama para nós aprendermos com ele de perto e não de longe. Isso toca, gente, numa parte central do que é a nossa expressão de fé nesse tempo.
Tá? Nós temos uma expressão de fé nesse tempo muito peculiar e muito, digamos, com muita influência pagã, por assim dizer. Por que eu toco nesse ponto? Porque muitas vezes dentro do paganismo, e o paganismo tem diversas variedades e aplicações, dentro do paganismo é muito valorizada a questão ritualística, certo? A questão sacrificial, você vai fazer um ritual, você vai fazer um sacrifício, você vai fazer ali uma liturgia para agradar uma divindade, para buscar um favor de uma divindade, para aplacar a ira de uma divindade. Mas o seu proceder, a sua forma de viver nem sempre está condizente com aquele ritual, nem sempre está condizente com aquela divindade. Você quer ali, na verdade, trocar um favor com aquela divindade. Era muito comum naquela época, por exemplo, que se fizessem rituais para que a terra fosse fertilizada, para que a plantação pudesse florescer, frutificar e gerar alimentos para a população, para que as guerras fossem vencidas, ou seja, eu tenho uma demanda, eu vou buscar o favor de um determinado Deus e eu ofereço ali um ritual, eu pago por aquele serviço que eu estou pedindo daquele Deus. Só que o Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia, ele não quer um comércio conosco, ele não quer que a gente pague, né, por um favor, por uma demanda, como infelizmente muitas pessoas vivem. Elas fazem uma campanha específica para obter um determinado favor de Deus, mas no momento que obtêm um determinado favor de Deus, logo voltam a viver da forma que querem. Na verdade, Deus, ele quer um relacionamento. E um dos desafios de qualquer relacionamento, muitas vezes, sabe qual é? É a distância, não é verdade? Relacionamento à distância é um grande desafio, justamente porque a distância tende a afastar e não a aproximar. Já viu aquele ditado que a gente fala aqui direto no Brasil, né? Quer conhecer uma pessoa, vai comer 1 quilo de sal com essa pessoa. E alguns não conhecem o significado disso. Na verdade, comer 1 quilo de sal significa que você vai demorar de comer aquele quilo de sal. Ninguém consegue comer 1 quilo de sal no almoço, no jantar. Você vai ali pitadinho, um pozinho de sal. Então, daqui que você consiga terminar 1 quilo de sal, você já conversou muito com a pessoa, você já se relacionou, você já observou muitas coisas, já sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa defende, o que a pessoa ataca, sabe o plano de vida da pessoa, os desejos daquela pessoa. Então você vai conhecendo. Quanto mais junto você está, mais conhecimento você tem, mais entrega você tem, mais conexão você tem. Então Deus nos chama para segui-lo de perto, Jesus nos chama para segui-lo de perto. Tiago, o que é seguir Jesus de longe? É muitas vezes você gostar da mensagem de Jesus, mas você não quer aderir às direções de Jesus para a sua vida, sabe? É interessante que eu conheço alguns pais que eles não são cristãos, mas eles querem que os filhos frequentem a igreja. Não, olha, eu quero que meu filho aqui frequente a igreja, porque eu acho que tem uma mensagem bacana, uma mensagem legal, quero que ele tenha boas amizades, né? Eu quero deixar ele um pouco distante aqui de algumas tentações do mundo, muita violência, muita proposta ruim no mundo. Meu filho tem que estar na igreja. Mas a pessoa mesmo não quer estar. A pessoa mesmo não quer ter uma relação com Deus. Ela quer ali ter os favores de Deus. Até reconhece que a mensagem é boa, sabe? Que o ambiente é bom. Olha, Tiago, devocional aqui é uma coisa legal. Amanhecer o dia aqui com mensagem da parte de Deus, no versículo e tal. O coração fica cheio. Mas, querido, e a mudança na sua vida? E a transformação na sua vida? E o impacto na sua vida? Então, Deus não te chamou para você deixar um like numa mensagem bonitinha. Deus não te chamou para você deixar um emoji ali, sabe, aplaudindo ou concordando com um post na rede social só. Não é que isso seja errado, mas a essência do evangelho não é isso. A essência do evangelho é uma mensagem que muda as nossas vidas através do confronto. E para que nós sejamos confrontados profundamente pela palavra, a gente tem que seguir Jesus de perto. Jesus tinha vários tipos de seguidores, né? Muitos deles faziam parte apenas da multidão. Você vai ver Jesus seguido por uma multidão em diversas histórias. Quando Bartimeu é curado, por exemplo, a Bíblia fala que Bartimeu começa a gritar diante da multidão, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão até mandava Bartimeu calar a boca, ele gritava mais alto ainda para ver se Jesus ouvia, porque tinha uma multidão de distância. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, também é um outro exemplo. Ele está cercado por uma multidão. A mulher tem que passar pelo meio da multidão, tocar ali na orla de Jesus, na orla das vestes de Jesus, e ali ela é curada. Então são muitos os exemplos onde Jesus está cercado por uma grande multidão. E em vários momentos você vai ver a Bíblia ressaltando que as pessoas o seguiam para serem curadas, para terem libertação, para receberem um milagre. Isso não é errado, tá bom? Eu estou condenando isso aqui. Na verdade, se você precisa de um milagre, o melhor lugar para você correr é Jesus. Precisa de salvação? Melhor lugar para você correr é Jesus. Se precisa de uma ajuda, o melhor lugar para você correr é Jesus, 100%. Qual o problema?
é que muitas daquelas pessoas queriam apenas o seu milagre, queriam apenas a sua demanda, sabe? É como se dissesse, olha Deus, estou com um boleto aqui para pagar e venceu ontem. Se eu não pagar aqui, infelizmente, vai ter um bloqueio judicial, vou ser despejado da minha casa, da casa que eu estou morando de aluguel. Se eu não pagar isso aqui, infelizmente, talvez uma coisa muito ruim vai acontecer. Você pode me ajudar? Aí Deus vai lá, abre a porta, faz o milagre. Oh Deus, obrigado, hein? Show de bola, hein? Poxa, te considero demais. E a pessoa vai embora. O que adiantou? Qual a mudança que ela teve? Então todo milagre, todo sinal, todo prodígio, isso aponta para algo maior. E aí, além da multidão que seguia Jesus por onde ele ia, haviam os discípulos. Os discípulos, estes sim, lembra do que eu falei no início do devocional? A palavra discípulo, no original hebraico, talmide, significa aqueles que imitam. Os discípulos, eles não só viam os milagres, que eu vou falar aqui agora é muito forte, chega a arrepiar aqui. Os discípulos não só viam os milagres, eles participavam dos milagres e eles recebiam revelações que iam muito além do milagre. Você tem ideia do que é isso? Um nível é você receber um milagre. Deus, estou precisando, me dá isso, faz na minha vida, Deus vai lá e faz. Isso é muito lindo. Eu já vivi muitos milagres na minha vida, com certeza você já viveu alguns milagres, alguns livramentos na sua vida, isso é maravilhoso. Um outro nível é você participar do milagre, entende? Acontece direto aqui no devocional, seja aqui nos comentários, ou em outras redes sociais, WhatsApp, Instagram, seja presencialmente, o pessoal fala, Thiago, está acontecendo isso na minha vida, eu preciso da sua oração, preciso do seu clamor. Você pode me ajudar em oração? Com certeza, eu vou lá, oro pela pessoa. E de repente a pessoa recebe a bênção. Ela recebe, ela, Thiago, aquilo que a gente estava orando aqui, ó, glória a Deus, Deus entrou em providência, aconteceu, pererê, parará. Eu fico com uma alegria, rapaz, é como se eu tivesse vivido, é como se aquele milagre fosse para mim. Na verdade, até mais, certo? Se Deus me perguntasse, ó, em muitos casos, isso aqui não é porque eu sou especial, porque todo mundo sente isso, gente. Você é pai, você sabe o que eu vou falar aqui. Se você é mãe, sabe o que eu vou falar aqui. Se Deus perguntar assim, ó, você prefere que eu cure a sua enfermidade ou te use para curar do seu filho? Todos os pais, todas as mães vão dizer, eu prefiro que você me use para curar a enfermidade do meu filho. Porque o amor é entrega, o amor é dar. Quando você se vê participante de um milagre, a sensação é muito maior. Agora os discípulos, eles não só recebem o milagre, eles participam do milagre. Você pode ver, por exemplo, no milagre da multiplicação de pães e peixes, né? Como é que acontece aquele milagre? Mais de 5.000 pessoas ali, 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. E você tem ali uma multidão e apenas 5 pães e 2 peixinhos. Você for ver, prestar atenção naquele milagre, os pães não começam a surgir milagrosamente do nada. Eu ia falar que Jesus, ele olha para o céu, agradece, começa a partir o pão e manda os discípulos irem distribuindo para a multidão. E conforme os discípulos distribuíam, o milagre ia acontecendo. Então os discípulos foram participantes do milagre. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério que quando termina o milagre da multiplicação de pães e peixes, a Bíblia fala que sobram 12 cestos cheios. Quantos discípulos Jesus tinha? Aquele grupo, aquele núcleo especial que participou do milagre, né? 12. Então, não tinha comida para ninguém. De repente, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas e sobra um cesto cheio para cada um dos discípulos. Isso é muito forte. Quando você é discípulo, você não só recebe aquilo que você precisa, você recebe muito além do que você precisa. Isso é graça superabundante. A Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa participação dos discípulos no milagre foi tão forte que a Bíblia fala que as pessoas começaram ali a querer, olha, esse cara aqui tá multiplicando comida, nós vamos proclamar ele como um rei de Israel. Aí Jesus manda os discípulos irem embora para aquilo não entrar no coração deles. Que aí vai acontecer aquele episódio onde uma grande tempestade, né, quase leva o barco a pique, Jesus aparece ali andando sobre as águas, tá? Tudo sequência dessa história. Que Jesus mandou os discípulos, ó, passem para outra margem, porque eu não quero que isso entre no coração de vocês. Porque eles participaram do milagre. E uma outra coisa que é mais profunda ainda do que participar do milagre é ter o privilégio de receber de Jesus as revelações mais profundas do reino de Deus. Algumas pessoas perguntam assim, Thiago, por que Jesus gostava de ensinar por parábolas? Isso é muito fácil de responder, porque o próprio Jesus responde a isso. Os discípulos também perguntaram para Jesus, né? Perguntaram, mestre, por que você sempre fala em parábolas? E Jesus fala, olha, eu prego para que eles ouçam, mas não entendam. Mas quando eles forem embora, ficarem só vocês, aí eu explico para vocês
o significado da parábola. Então, haviam níveis de significado, haviam níveis de revelação que eram exclusivamente para os discípulos. E níveis de revelação que mudam completamente o entendimento da vida e o desfrutar da vida. Quer ver, por exemplo, vou só abrir um parêntese, algo sobre batalha espiritual, que é um entendimento que não costumo falar aqui no devocional, que eu vou falar agora, né? E é algo que eu guardo muitas vezes para a comunidade do discipulado, que eu aprofundo um pouco mais. Inclusive, quem não entrou na comunidade do discipulado ainda, entre, e muita gente nova chegando agora. Então, vem para a comunidade do discipulado, você vai crescer muito. Tiago, como é que eu faço para acessar a comunidade? Link fixado na descrição, no comentário e no topo do chat, tá bom? Clica lá, entra na comunidade. Qualquer dúvida que você tiver antes de entrar na comunidade, pode me chamar no direct no Instagram, pode me chamar no WhatsApp, mas não fica de fora porque você vai crescer muito. Então, por exemplo, algumas pessoas acham, em termos de batalha espiritual, que a coisa acontece da seguinte forma, ó. Tiago, o inimigo mandou uma seta contra a minha vida. Eu estou sofrendo ataques espirituais e por isso eu estou tendo dificuldade de avançar, estou tendo dificuldade de vencer. A vida está travada. Isso acontece? Sim. Sim, isso acontece, é verdade. Realmente, todo mundo sofre ataques espirituais. E tem níveis de ataques espirituais que você se sente realmente mais cansado, mais irritado, sem força. Isso começa a afetar teu corpo, tuas emoções. Mas, por exemplo, as pessoas se esquecem de que demônios são seres caídos. Tá? Quando os demônios caíram, eles foram desconectados da sua fonte primária, que é Deus. Nós temos como fonte primária Deus, nós os seres humanos. Os anjos celestes têm como fonte primária Deus. Os demônios também tinham como fonte primária Deus. Eles foram desligados de Deus, são desconectados de Deus, né? Então vamos lá. Os demônios não têm energia infinita, tá bom? Então a energia deles está sempre diminuindo, desde a criação, desde que eles caíram, está sempre diminuindo. Então, Tiago, o que é que vai acontecer, já que a energia deles está sempre diminuindo? Eles precisam se alimentar de alguma fonte de energia que não seja Deus, que Deus não vai alimentá-los. Olha, que pensamento interessante. Peraí, se Deus não vai alimentá-los, e ele precisa de uma fonte de energia para ser forte, para poder fazer o que ele faz, de onde é que ele se alimenta? Da nossa iniquidade. Meu amigo. Tiago, fiquei curioso com isso. Comunidade do discipulado. E se você está curioso, mas não quer, não vai entrar na comunidade agora, nesse segundo, terminou o devocional aqui, você vai procurar num canal um devocional que nós fizemos com o título Alimento de Demônios. Deixa eu ver se está assim mesmo o título. Vou procurar aqui agora para você. Deixa eu ver se o título está exatamente assim. Alimento de Demônios. Deixa eu ver. Aqui, ó. Alimento de Demônios. A capinha está escrita assim, ó, comerás do pó dessa terra. Tá? Esse alimento de... Tiago, então os demônios se alimentam da nossa iniquidade, da nossa carnalidade? Sim. Sim. Quer ver um tipo de carnalidade que os demônios se alimentam? Muitas vezes, raiz de amargura, rancor, ódio, orgulho, vaidade, inveja. Entende? Então, todas as vezes que você tem esse tipo de sentimento, você está alimentando forças malignas. É por isso que quem tem esses sentimentos e quem vai constantemente alimentando eles dentro de si, você mesmo está abrindo uma brecha gigante para o inimigo estragar a sua vida. Você vê que pessoas que alimentam isso, elas são constantemente amarguradas, tristes, frustradas, parece que tudo dá errado, tudo se fecha. É um negócio incrível. Por quê? Porque tem coisa dentro dela que precisa ser resolvida. Agora, Tiago, como é que eu faço então, se agora abriu, Tiago, agora minha visão espiritual completa? Como é que eu faço então para poder fechar essas brechas? Você tem que liberar perdão. Você tem que se arrepender diante de Deus. Você tem que confessar a Deus e, em alguns casos, confessar também a algumas pessoas. Tá? Como assim, Tiago? Confessar pessoas. Então, por exemplo, se um casal, né, eles são um casal e teve ali uma traição. Essa confissão não tem que ser só para Deus. Você tem que confessar também para o cônjuge que foi traído ali. Então, tem algumas confissões que tem que fazer para Deus e para algumas pessoas. Claro, tem o tempo certo, tem o momento certo, tem a forma certa. Mas precisa ser feito. Aí você vai limpando sua vida. Você vai deixando de alimentar os demônios. Então logo, tua vida começa a ficar mais protegida. Você começa a se sentir mais forte espiritualmente. A batalha vem, a luta vem. Você está forte, você está vencendo, você está avançando. Porque você agora deixou de emanar energia negativa para espíritos que se alimentam desse tipo de energia. Entende? Então não é só
as forças espirituais do mal que mandam coisas contra você. Você, muitas vezes, manda coisas para elas. Te falei 3, 4 minutinhos aqui, um entendimento que talvez vai mudar completamente sua perspectiva de batalha espiritual. O que eu quero te dizer é que Jesus, ele deixava alguns tipos de ensinamentos só para os discípulos. Agora, para pensar. Quantidade de pessoas que todo dia está desesperado correndo atrás de milagre e deixa de entender verdades espirituais profundas como essa que nós acabamos de citar. Compreende? O que é que você prefere? Uma verdade como essa que vai mudar toda a sua vida? Ou você quer correndo atrás de milagre, atrás de milagre? Ah, Tiago, eu quero um milagre. Meu irmão, se você entender, a Bíblia fala assim, ó, as bênçãos correrão atrás de... Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está posicionado, a Bíblia fala, sou eu não, gente. Não é um livro que escreveram por agora, não. É uma frase aí que criaram, inteligência artificial, chat GPT, inventa uma frase aí para eu poder falar aqui que vai arrebatar o devoto. Não, é Bíblia. Está escrito. As bênçãos nos alcançarão. Quando você está centralizado, posicionado à vontade de Deus, a bênção te encontra, você se torna um imã de bênção. Pega o devocional que nós fizemos ontem, que é justamente sobre, cadê o título aqui para você saber? Posicionamento espiritual, coloquei assim como título, devocional. Já está aqui a primeira vez, não assistiu? Pega o de ontem, ao final desse devocional. Posicionamento espiritual, posicionamento profético. Quando você está se posicionando em Deus, você se torna um imã de tudo que Deus preparou para você. Compreende? Agora, essas verdades espirituais, elas são para os discípulos. Por isso que Deus não nos chamou apenas para sermos seguidores de Jesus, mas discípulos dele. O que é discípulo? Hebraico, talmide. Na transliteração, no significado literal, aquele que imita. Para imitar, nós temos que seguir Jesus de perto. Não basta estar só no meio da multidão. Jesus te chama para ser discípulo. Você recebe essa palavra? É por isso que nós precisamos entender, e agora eu quero profetizar sobre sua vida, quero falar para você justamente aquele ditado que era falado nos tempos de Jesus, e que nós ensinamos, explicamos lá no início do devocional, que você seja coberto pela poeira do seu rabino, que você seja coberto pela poeira de Jesus, que você ande tão próximo de Jesus, que a poeira que sai do caminhar de Jesus na terra possa impregnar você. Amém? Você recebe isso? Eu quero orar com você para fechar esse devocional, mas antes disso quero te pedir, deixa um like nessa transmissão, seu like faz muita diferença. Se inscreve aqui no canal, se você daqui é a primeira vez, se inscreve, faz isso, vamos crescer essa comunidade aqui. E inclusive, tem algumas pessoas que já nos assistem todo dia e ainda não se inscreveram no canal. Por uma razão ou outra, esquece muitas vezes, né? Mas se você está aqui, dá uma olhadinha se você já se inscreveu ou não. Se não se inscreveu, se inscreva e vem para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais para você ser constante. A inconstância não vai te vencer se você estiver lá no grupo do WhatsApp. O link para entrar lá está no comentário fixado, no topo do chat e também na descrição. E nessa mesma fala do comentário fixado, nós temos também o link da comunidade do discipulado, que é lá que nós aprofundamos princípios, fundamentos da fé, batalha espiritual, inteligência emocional, uma série de ensinamentos que a gente não consegue passar aqui no devocional, mas a gente aprofunda lá. Vem para a comunidade, tem muita gente chegando, glória a Deus, por vocês que estão entrando agora nos últimos dias, e você que ainda não acessou, tem que acessar urgentemente. Vamos orar, gente? Santo Deus, te dou graças por essa palavra, te dou graças por esse entendimento. Senhor, nós dizemos sim para o chamado de te seguir de perto, não de longe, de perto. Tão perto que nós possamos ser cobertos pela sua poeira. Tão perto que nós possamos ser cobertos pela sua graça, cobertos pelo seu amor, cobertos pelo seu entendimento. Pai, nós não queremos apenas sermos mais um numa multidão de pessoas viciadas em milagres, viciadas sempre na próxima demanda. Nós queremos, Pai, nós te pedimos, nos faz os teus discípulos, aqueles que não só recebem milagres, mas que participam dos milagres, aqueles que recebem a tua revelação, aqueles que estão próximos de ti. Nos ajuda, Deus, com teu Espírito, convence a quem está assistindo esse devocional, a quem está orando comigo, a ter um relacionamento mais profundo contigo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Antes de você sair desse devocional, deixa um comentário, deixa um feedback de como Deus falou seu coração a partir dessa palavra. Qual foi a parte, qual foi o detalhe, qual foi a frase, qual foi o entendimento que mais foi profundo no seu coração nesse devocional?
Comenta aqui, teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de ler, curtir e também responder todos os comentários, tá bom? Tamo junto, gente. Segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.